Amém, meus queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Primeiro eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quantas marcas você acha que um vencedor deve ter? Amém? Vamos ler o capítulo 8, versículo 37. Que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Eu queria falar aqui com vocês sobre 7 marcas do vencedor. Nós somos mais do que vencedores, como no versículo 37 fala aqui, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A primeira marca que eu quero falar para vocês aqui é ter a grandeza de reconhecer suas limitações. A primeira marca é que a gente tem a grandeza de reconhecer suas limitações. Eu vou ler aqui o livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 15 e 16, que diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O primeiro ponto aqui: Moisés era pesado de lábios. Mesmo assim ele liderou o povo. Ele achava que não era capaz. Moisés, ele é muito pesado de lábios, liderou o povo. O segundo ponto aqui é em Jeremias, dizia ser muito jovem. A gente às vezes pensa por ser jovem, eu já fui jovem como vocês, muitas vezes a gente pensa, a gente diz, né, já tem aberto a boca e dizer que não é capaz, não consegue fazer, mas eu tenho a dizer a vocês que nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos ama, Deus nos enviou para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui na terra. Moisés também foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, e Moisés achava que não era capaz. Moisés achava que não era capaz, mas Deus escolheu ele e mandou ele ir para tirar o povo do Egito. Moisés, aqui como fala, ele era
pesado de lábios, mas ele liderou o povo. Quero dizer para vocês, jovens, nessa noite, que Deus é com vocês. Vocês têm de se disponibilizar para cumprir o chamado, que Deus tem um chamado para cada um de vocês. Agora vocês têm de colocar em prática. Deus não nos chamou para ficar numa igreja só sentado. Ele chamou cada um para um propósito. Tem Henrique aí, pode ser usado aí como é que diz? No sax ou na guitarra, né? Tem Kleb na bateria, tem Suzana na dança ou no louvor, tem o presbítero Wellington aí, foi chamada a ministrar a palavra do Senhor, tem a irmã Maria, uma intercessora, pode ser uma pregadora, tem Vinícius aí que é tecladista, né? Caleb tem o sonho de ser um baterista, a minha esposa faz parte da intercessão também, a irmã Josi, mas Deus pode usar cada um de vocês. Tem Rafael aí que é um levita, pode ser um ganhador de almas também. Deus não chamou vocês para ficar no banco de uma igreja só sentado. Tem Gabriel aqui que já é usado por Deus, já tem colocado em prática a sua habilidade que Deus lhe deu. Ronaldinho tem aí as suas vontades também. Sei que é um propósito de Deus. Ele já tem até um violão, basta só botar em prática, porque não é para a gente ficar sentado num banco, só esquentando o banco. Cada um tem um chamado, basta a gente botar em prática. Tem aqui Ruth, né? Também tem o seu chamado. Hoje ela dança, amanhã pode ser uma pregadora, pode ser uma cantora. Cada um tem Anitta, tem Lohane. Vocês também já apresentaram alguns dons que Deus deu a vocês, que vocês possam prosseguir com essa ministração, com esse chamado que Deus tem chamado vocês. A gente não pode deixar de lado, a gente tem marcas de vencedor. Nós crentes não temos marcas de perdedor, tem marca de vencedor. Portanto, a gente tem de ir e fazer aquilo que Deus nos chamou, a gente possa cumprir cada chamado, Ele tem cada um propósito para cada um de nós. A gente olha para as mãos, nossos dedos não são iguais, por isso cada um de vocês aqui tem um chamado diferente. Deus não pode chamar todo mundo para ser pregador, ou todo mundo para ser um levita, ou evangelista, mas cada um tem o seu papel importante na casa do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, tem os membros, a gente tem um corpo, a gente tem a cabeça não vai andar sozinha. Para isso, tem a cabeça que é Cristo, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, eu dependo de cada um de vocês, Deus depende de cada um de vocês. Uma rede de jovem, um culto de jovem desse aqui, eu não consigo fazer tudo sozinho. Pode ver que eu organizei um bocado de coisa, mas ainda faltou o pedestal. Precisei, Rafael foi ali e foi pegar. Eu não ia conseguir aqui orar, cantar, dançar e levar a palavra, fazer tudo sozinho. Nós precisamos um dos outros, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Assim como a cabeça precisa do braço, da perna, da boca, dos olhos, do ouvido, assim Deus precisa de nós reunidos para saquear o inferno e povoar o céu, amém? A segunda, toda honra e glória seja para o nosso Deus, amém? A segunda marca que eu encontrei aqui tem atitude mental positiva. Nós cristãos não podemos ter uma atitude negativa. A gente tem que ter sempre uma atitude mental positiva. Queria ler agora em Filipenses 4, 12 e 13. Porque nós somos mais do que vencedores. Deus nos deu a sabedoria, o conhecimento. Deus nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Filipenses 4, 12 e 13. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias,
Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A gente tem vezes que passa por muitas situações, a gente não entende. E tem muitas vezes que a gente diz por que a gente estamos sofrendo. O cristão não devia sofrer, mas a gente somos de carne e osso, a gente somos ser humano. A gente precisa muitas das vezes passar por alguma situação para a gente aprender, a gente saber dar valor às coisas que Deus tem nos oferecido, né? Muitas vezes a gente recebe uma bênção e não sabe agradecer. E Deus, muitas das vezes, tem colocado o seu povo à prova para saber até onde vai o limite daquela pessoa. Mas não se preocupe, porque Deus não dá uma aprovação que você não suporte. Ele, muitas das vezes, tem lhe colocado à prova, mas é para você ser aprovado. Não é para você desistir, é para você seguir em frente. Como a palavra aqui diz, né? Filipenses 4, 12 e 13, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui eu não quero dizer para vocês que eu tenho uma experiência de ter passado fome, mas as experiências que eu já passei na vida de enfermidade, hoje eu posso chegar para qualquer pessoa que sofre com problema de pressão alta que eu já tive e aconselhar aquela pessoa, porque Deus já me curou. A minha pressão, quando eu era do mundo, estava bebendo um dia, a minha pressão chegou 24/12. E eu quase infartei nesse dia, mas Deus é tão misericordioso que eu sei que Ele tem um propósito nas nossas vidas, que hoje estou aqui ministrando para vocês. Assim também já fui curado de hérnia de disco. Hoje estou aqui, fui desenganado pelos médicos que eu não conseguiria trabalhar mais. Eu ia ter de fazer uma cirurgia, se eu não fizesse, a minha perna ia secar. Estou aqui, graças a Deus, as minhas duas pernas perfeitas. Glória a Deus, estou aqui firme e forte, aleluia. E os médicos disseram que eu não conseguiria mais trabalhar, abandonar essa profissão. E hoje estou aí, como vocês sabem, eu acho que ele me deu uma unção ele me deu, não, com certeza, deu uma unção de uma disposição tão tremenda, porque eu acho que a minha esposa disse que acha que eu sou elétrico, porque eu trabalho o dia todo e chego em casa e ainda fico procurando alguma coisa para fazer, mas só quem faz isso é Deus, amém? E ainda encontro tempo para fazer a obra do Senhor, porque Ele nos deu 24 horas, 8 horas para trabalho, 8 horas para descanso, e a gente ainda sobra 8 horas. Essas 8 horas a gente tem de aproveitar, buscando a presença de Deus, se fortalecendo, fazendo a obra, porque Ele nos deu 24 horas. Cabe a gente administrar esse tempo, porque tudo dá certo, né? A palavra dele diz que há tempo para tudo nessa vida, aqui na terra, né? Amém? Que a gente possa aproveitar. E outra coisa também que Deus me curou foi de uma úlcera. Eu bebia muito, como vocês sabem, eu quero aqui falar com os meus irmãos aqui também. Assim como vocês bebem muito, bebia, né? Que a partir de hoje, graças a Deus, vocês vão ser libertos. Eu adquiri uma úlcera muito forte. E o médico disse que se eu não parasse de beber, essa úlcera ia virar o câncer e não tinha mais jeito. Eu tenho uma ferida muito enorme. Eu fiz uma endoscopia e eu tinha uma ferida no estômago. Para mim dormir de noite, eu colocava uma sacola com água no congelador para de noite eu colocar na boca do estômago, porque eu não aguentava aquela dor me sufocando de noite. E eu colocava essa pedra de gelo, aí adormecia tudo, ali eu botava a mão assim, eu sentia aquele bolo. No caso ali era a carne que congelou. Aí parava de doer, era como eu dormia. E mesmo assim eu continuava bebendo. Eu estava procurando a morte, né? Mas aí teve um dia que estrangulou. O médico já tinha orientado que eu não bebesse mais, porque se eu continuasse bebendo, poderia estrangular e dar uma hemorragia interna. E para a honra e glória do Senhor, nesse dia, deu essa hemorragia, mas só que foi externa. Graças a Deus, ali eu me acordei passando mal, eu tinha bebido há uns 3 dias anteriores, na época, aí me acordei com aquela agonia, fui para o banheiro, e lá eu cheguei a desmaiar, comecei a vomitar e daí apaguei, não vi mais nada. Quando eu acordei já estava em Goianinha. A minha esposa, quem me tirou de lá, e pediu um carro e me levou, passei uma semana internado. E o médico sempre dizendo, se você não... Já é um milagre você estar aqui, porque geralmente quando estrangula não tem mais jeito. A pessoa morre porque foi muito sangue que eu
coloquei para fora nesse dia e o sangue já talhado, né? Mas para a honra e glória do Senhor, eu escapei, mas mesmo assim continuei. Quando fiquei bom, continuei bebendo. Fiz um tratamento de 1 ano, eu só comia peixe com arroz ou frango com arroz. Se fosse feijão, tinha de ser moído no liquidificador por causa da palha do feijão. Quando eu comia, eu sentia fortes dores no estômago, não conseguia dormir à noite por causa dessa ferida que tinha no meu estômago. E sem contar a bactéria que eu também tinha no estômago, né? Mas fiz esse tratamento e nada de ficar bom. Aí eu pedi oração na igreja, nesse tempo eu estava afastado, pedi oração e Deus me curou. O médico disse que era para mim fazer uma endoscopia de 6 em 6 meses. Já faz uns 15 anos que eu não faço endoscopia e hoje eu como de tudo. Comida carregada, tudo que você imaginar hoje eu como. No tempo eu não poderia comer nada, era tudo moído ou desse jeito que eu falei, passar o feijão no liquidificador para poder comer. E hoje eu como de tudo, como até além da conta, né? Por isso que eu sou assim, meio gordinho, meio cheinho, né? Amém? Amém? Glória a Deus, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Por isso, aqui como a palavra do Senhor fala, né? Tanto sei estar humilhado. Quantas vezes também eu não fui humilhado, embriagado no mundo, passando vergonha. A minha esposa sentindo vergonha de mim pelas atitudes que eu fazia. Graças a Deus que eu não era agressivo. Eu era só de beber mesmo e ficar fazendo palhaçada. Mas me arrependo pelos meus atos. Mas graças a Deus, hoje estou aqui. Eu passei 12 anos afastado, mas durante esses 12 anos eu aprendi muitas coisas que hoje eu posso passar para outras pessoas. Como aqui na palavra diz, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. A gente pode ser humilhado hoje, mas amanhã Deus vai nos honrar, porque aquele que é humilhado será exaltado. Amém? Glória a Deus. Aí, muitas das vezes, a gente passa por alguma situação, a gente não entende e fica questionando a Deus, mas a gente não pode questionar, porque Deus sabe de todas as coisas. Se eu tive de passar pelo que eu passei, foi pela minha teimosia de ter me afastado dos caminhos do Senhor. E eu tive de passar por isso para que hoje, através do que eu passei, eu possa falar aqui para o meu tio e para Francisco, que está aqui me ouvindo. E para os que estão nas redes sociais também, para quem está aí, onde esse aparelho de som vocês estiverem escutando. Quando eu bebia, eu passava 3 dias doente numa rede, se balançando, tomando só coisa gelada para ver se ficava bom, que eu me tremia todo e não conseguia ficar em pé. E eu fazia promessas, dizia: Deus, se eu escapar dessa, nunca mais eu bebo. Quantas vezes eu fui para Natal embriagado na van, uma van lotada, e ali passando mal, sofria, tudo isso, e eu ficava orando ali no meu secreto ali, pedindo a Deus para Ele me libertar daquilo, porque eu já tinha tentado de tudo e não conseguia. E ali eu pedi a Deus para me libertar e fazia uma promessa com Deus: Deus, se o Senhor me libertar dessa, se eu escapar dessa, nunca mais eu bebo. E quando dava 3 dias, eu saía lá dentro do Natal para beber com os colegas. Ia para um churrasquinho, findava bebendo, chegava em casa, continuava bebendo de novo. E Deus sempre ali me chamando para retornar, para buscar a presença dEle, e eu teimoso lá, aproveitando, deixa eu aproveitar mais o mundo um pouquinho. E quero dizer a vocês que, graças a Deus, deu tempo eu me arrepender. Não perdi a minha vida, né, sem a salvação. Estou aqui hoje ministrando para vocês, sendo um canal aqui, sendo um instrumento, dando o meu testemunho. Amém? Que Deus possa usar cada um de vocês também. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Queria falar aqui também lá em Números 13:30. Josué e Caleb foi ordenado por Moisés na época para ir olhar as terras, né, que ele estava a conquistar. Números
13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Amém. Aqui Josué e Caleb seguiu uma ordem de Moisés, e eles viram que aquela terra prometida, muitas pessoas ali estavam com aqui como fala, né, a segunda marca, ter atitude mental positiva. Muitas pessoas ali estavam com a mente negativa, achando que não ia conseguir herdar aquela terra, porque eles viram muitos obstáculos ali, viram muitos gigantes, e eles achavam que não tinha como eles herdar aquela terra, mas eles tinham a promessa de Deus. Deus tinha prometido, então Deus ia cumprir. Deus muitas vezes tem prometido as coisas a gente, e a gente esquece, a gente deixa passar, a gente desiste no meio do caminho, na jornada, né? Mas sede firmes e corajosos, porque Deus é com cada um de nós. A terceira marca é: nunca espera a aprovação de todos. Tem vezes que a gente faz alguma coisa e fica esperando que as pessoas aprovem, né? Se você fizer 99,9 e não fizer os 100, as pessoas não aprovam. Então eu quero falar para vocês: nunca espere a aprovação de todos, porque nem todos vão aprovar o que você faz. Tem vezes que você está fazendo uma coisa, tem muitas vezes que é bom para aquela pessoa, mas a pessoa não aprova. Aí aqui eu quero falar sobre, você tem de esperar, primeiro ponto, você tem de esperar a aprovação de Deus, não dos homens, não do seu parente, não, porque muitas pessoas não vão aprovar as suas atitudes que você está fazendo. Espere em Deus a aprovação. Atos 5:29. Eu estou olhando aqui na Bíblia para ganhar tempo, porque aqui é mais rápido para procurar, né? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Não importa você estar fazendo alguma coisa para ser aprovado pelas pessoas. O que importa é você obedecer a Deus, fazer o que Deus te manda. Porque aí vai ser igual Pedro aqui, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente tem de obedecer a Deus. Se Deus mandar você ir a algum lugar, você vá. Não desobedeça, porque mesmo que as pessoas lhe desaprovem, mas você está sendo aprovado por Deus. Amém? É só isso que importa. O segundo ponto aqui é Jesus. Lucas 7:31-35. Lucas 7:31-35 diz assim: a que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes? Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Para você ver que até Jesus Cristo aqui não foi aprovado. Jesus Cristo, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele fez muitas coisas, mas não teve a aprovação de todos. João Batista, do mesmo jeito. Eles falaram aqui que o Filho do Homem comendo e bebendo, dizeis: eis aí um glutão. Eles não viram o que Jesus Cristo estava fazendo. Eles não estavam aprovando aquilo dali, ficavam criticando, porque Jesus
Cristo comia na casa das pessoas, bebia vinho, ficaram chamando Jesus Cristo de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos. Eles não estavam vendo os milagres que Jesus Cristo estava fazendo naquele lugar. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? A quarta marca é... Sim, eu quis falar aqui é porque para os homens, o que nós fazemos não é aprovado, mas para Deus é o que importa, é a gente buscar sempre a presença dele, sempre estar ali obedecendo. Isso é o que importa para Deus, que a gente seja um filho obediente. Amém? Glória a Deus. A quarta marca é não se conformar, busca sempre a excelência. Não se conforma, busca sempre a excelência. Romanos 12, 2. E então vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que a gente possa experimentar essa boa e agradável vontade de Deus. A gente não pode se conformar. O conformismo é a marca dos medíocres. O segredo é nunca parar de crescer. A gente não pode estar crescendo e parar. A gente tem de estar sempre crescendo na presença do Senhor, buscando mais dele, buscando sabedoria, buscando discernimento, buscando renovação a cada dia. A gente não pode ir para o culto e ficar ali só quietinho num canto ali. A gente tem de estar sempre crescendo na presença do Senhor. Amém? A quinta marca do vencedor é saber ouvir críticas e enfrentá-las sem perder a doçura. É igual a frase que a pastora diz, né? Que a gente não deve se abater com as críticas, nem se inchar com os elogios. Cada crítica que vem contra nós, que a gente vá formando uma escada. Aquela crítica que vinha, a gente vá subindo cada degrau. A gente não pode se abater com as críticas. A gente possa ouvir as críticas e enfrentá-las sem perder a doçura. Se a gente for uma pessoa criticar a gente e a gente for revidar, a gente não vai subir os degraus, a gente está descendo. A gente tem de enfrentá-las com doçura. Saber ouvir as críticas e enfrentá-las sem perder a doçura. 2 Reis 6, do 1 ao 3. Que diz assim: Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. É do 1 ao 3, deixa eu voltar aqui. 2 Reis, capítulo 6, de 1 ao 3. E disseram os filhos dos profetas e Eliseu. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. Amém? É igual eu falei, né? Que a gente não venha se abater. Que cada crítica que venha ao nosso encontro sirva de... Igual está escrito aqui, o primeiro ponto. As críticas nos fazem continuar buscando a excelência. Amém? Que a gente possa buscar em cada crítica que vir para nós, que a gente possa buscar uma excelência. A gente possa continuar. Tem muitas das vezes que a gente tem um sonho e a gente conta para alguém, aquela pessoa vai e critica, diz que aquele sonho não vai se realizar. Mas
Deus tem muitos planos, Deus quer realizar os seus sonhos. Sonhe e Deus realizará, amém? Tem vezes que você conta na empolgação, conta um sonho para alguém e aquela pessoa vai lhe critica e você quer desistir. Quero dizer a você que permaneça com o seu sonho. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, amém? A sexta marca de um vencedor é saber dar significado a tudo o que faz porque tem um ideal. A sexta marca, sabe dar significado a tudo o que faz porque tem um ideal. 1 Coríntios 9:26. É tudo respaldo bíblico, não é, aqui não tem nada da minha mente, nada que eu inventei, é tudo baseado na palavra, amém? 2 Coríntios 9:26. Segunda Reis. Segunda Reis 9:26. Perdão, é 2 Coríntios, 1 Coríntios. Acho que eu estou nervoso. 1 Coríntios 9:26. Sexta marca, saber dar significado a tudo que faz porque tem um ideal. 1 Coríntios 9:26, que diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vou ler novamente para a gente entender direitinho. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O primeiro ponto aqui, trabalha tendo um ideal, Filipenses 3:14. Mais um ponto de referência. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A sétima marca, eu vou adiantar aqui que o tempo já está avançado. A sétima marca é saber dizer não. João 2:4. Para você ter a marca do vencedor, a sétima marca é saber dizer não. João 2:4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O primeiro ponto aqui é para si mesmo. Fica em Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é o que? Domínio próprio. Amém? Para os amigos, respeitando os limites. Para o diabo, resistindo. A palavra também diz, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente tem de saber. A sétima marca é sabe dizer não.
a gente tem de também aprender a dar um não. Tem muitas coisas que a gente passa despercebido, mas a palavra do Senhor diz, né? A gente tem de dar um não para si mesmo. A gente também tem as nossas limitações. A gente tem que ter domínio próprio. Aqui pode ser também ao desejo da carne, né? A gente tem de ter domínio próprio e dizer um não, basta. Nós não podemos fazer isso. E a gente também, para os amigos, a gente muitas das vezes, para agradar um amigo, a gente quer se recusar a dar um não, mas a gente tem de ter esse domínio próprio e dar um não, porque muitas das vezes um amigo também pode nos levar à ruína, né? Tem muitos amigos que não querem ver o seu bem, não quer ver a sua felicidade e ele quer tirar o seu foco. Você está bem focado, mas chega um amigo ali, usado pelo inimigo e quer tirar o seu foco. Você tem de ter discernimento e tem de dar um não ali. Muitas das vezes você diz, eu não vou dar um não para não machucar o meu amigo, ele não ficar com raiva de mim. Mas é melhor o seu amigo ficar com raiva de você do que você fazer algo que desagrada a Deus, amém? A gente tem que ter o domínio próprio. E para os amigos, a gente tem de respeitar os limites. Assim também para o diabo, a gente tem de dar um não. Muitas das vezes o inimigo tem lançado algo na nossa mente e a gente, muitas das vezes por falta de sabedoria, não quer dar um não. O inimigo, o diabo não vai apresentar para a gente do jeito que ele é. Ele vai usar alguma coisa e a gente tem, muitas das vezes, por fraqueza, por estar ali em falha na oração, na busca da palavra, a gente passa despercebido, mas que a gente possa resistir, possa dar um não. Porque para o diabo a gente tem de dar um não, a gente tem de resistir. A palavra de Deus diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele vai lançar muitas coisas para você, para tentar lhe tirar do foco, né? A palavra de Deus diz que também ele passa 24 horas nos rodeando, igual um leão. A gente está aqui no meio, ele fica rodeando, esperando só uma falha sua para ele atacar. Que a gente possa resistir cada momento desse, que a gente esteja revestido com a palavra do Senhor, revestido com a oração, revestido com tudo, né? Não dá nem uma brecha. Queria ler agora a conclusão para encerrar, que o horário já está avançando. Graças a Deus, a conclusão, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica lá em 1 Coríntios 15, 57. Deixa eu ler aqui, só para a gente encerrar. Primeira Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês, que a gente possa adquirir essas 7 marcas do vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A palavra da noite era essa. Que Deus possa ter ministrado ao coração de cada um.